Esporte TV tem o apoio de Espaço Jaqueira, Travesseiros Tropical, Mais Cabelo, onde você mais precisa. Galindo e Gurgel, consultório odontológico. Estreia Produções, os melhores shows. Renova Clima, refrigeração. EcoPE, energia solar com quem entende, entrega e se importa. Ciro Stream, te indicando as melhores séries. E Unicom Telecom, te conectando ao que te move. Galera, tive informações, porque a gente tinha falado na semana passada sobre o caso de Nelo, e houve a reunião, conforme eu falei aqui, em primeira mão e com exclusividade. Nelo se reuniu e o Augusto Moreira também se reuniu com a gestão, tá? Tá se falando deixa eu botar aqui, tá se falando também de ter mais um, tá? Que poderia ser o Marcos Vinícius, ou que pode ser o Marcos Vinícius. De certo. Por favor, quando forem twittar, Alessandro disse que está quase, que está certo. Não, eu não estou dizendo que está certo. Mas se eu tiver que apostar, pode dar errado, viu, gente? Se eu tiver que apostar pelos bastidores, por tudo, Augusto Moreira só vai com Nelo e Nelo só vai com Augusto, tá? É esse o cenário até agora. Se reuniram, mas não bateram o martelo. Por quê? Eu não sei, tá? Por mais que vocês estão rindo aí agora, com certeza dizendo que eu não sei, eu só tô rindo disso daqui. Não tô rindo porque eu sei e não posso contar, não. Mas Augusto e Nelo imagino que devem aceitar, tá? O cenário hoje, terça-feira, é de possibilidade de aceitação. O que eu não estou cravando, pelo amor de Deus. Alessandro cravou que não. Há a possibilidade grande dos dois, tá? Então o cenário é esse de hoje de manhã, de não estar. Vão se reunir mais uma vez amanhã. Me disseram que amanhã, dia do jogo do Sport, deve conversar de manhã ou de tarde, né? E de noite tem um jogo, quarta-feira, com a cobertura da gente, e você vai estar com a gente aqui. Mas eu acredito que nessa semana já defina Augusto Moreira, Nelo e Marcos Vinícius, se for o caso, também de entrar. Marcos Vinícius tem um perfil de vestiário, só para vocês entenderem o que a gente sabe um pouco mais, né, por ter acesso, e Augusto e Nelo mais do mercado. Nelo também tem vestiário, sabe? E Augusto também, não é isso que eu estou dizendo. Não tô dizendo uma premissa e anulando outra, não. Mas o perfil do Augusto é de vestiário e a questão de Augusto e Nelo também é de vestiário, mas os dois têm mais aptidão. Não é aptidão, desculpa, errei de novo. Os dois aqui, Augusto e Nelo, serão mais para a necessidade de ir ao mercado, de conversar com empresários, com jogadores, etc, de fazer também e dar essa força de vestiário ao Marcos Vinícius. Pronto, eu falei como eu queria aqui agora. Vê como é difícil se comunicar ao vivo, né? Porque você falou, não tem volta, né? E por isso que há esse debate aqui com a gente, porque às vezes eu falo, acho que me comuniquei e vocês, né, com as perguntas fazem com que eu melhore ainda mais para não ficar ruído nenhum. Então, a notícia é essa com relação aos bastidores de Nelo, Augusto e do Marcos Vinícius. Eu estou sabendo muito mais de Augusto e de Nelo que propriamente a questão do Marcos. Mas fala-se nos bastidores também da utilidade do Marcos. Eu não sei como é que está o caso da família dele, se já resolveu, se não resolveu, como é que está. Mas o que eu sinto também é que foi essa história de Marcos sozinho ser o salvador da pátria. Eu acho que caíram muito em cima disso, como se ele fosse o cara, o manager, o tudo. Pode até ser, mas ele não precisa ir para lá com esse carimbo. E eu acho que não só ele, como todo mundo percebeu a responsabilidade que é colocar num cara que é competente e que poderia, como todos nós aqui, equivocar-se em algum momento na administração, lá por dentro alguma coisa, e, porra, né, se perder aspas na crítica, não era o manager, não era o cara que entende, não é o cara que sabe, e de repente a gente sabe como é que funciona, política, etc, e poderia ir por aí. Todos três, se é que importa a minha opinião, acredito que importa,
eu estou aprovando do primeiro ao quinto. Nelo, mas errou aquilo ali. Gente, a falha daquela época e a falha de qualquer gestão é você sair e não botar os seus, ou botar em parte os seus e não tirar o dos outros. Porque é política, clube de futebol é política. Então, houve esse equívoco, tá? O próprio Nelo tem uma entrevista aqui, falou, mas eu já sabia do que tinha ocorrido, porque eu conheci as peças desse tabuleiro. O equívoco foi esse, tá? Agora, a canetada, quem é que dá? Quem é o diretor. Quem era o diretor? Nelo, daquele setor. Então, foi por aí. Então, houve esse equívoco, mas enquanto pessoa, enquanto rubro-negro, que todos são, né? Isso não é diferencial, isso é parte da premissa básica. Não, porque fulano é um rubro-negro da porra. Sim, e ele deveria ser um tricolor para entrar aí, ou alvirrubro, pode até ser, desde que seja um profissional da área e está trabalhando para dar o melhor. E vai, né? Contratado, mas assim, Nelo, Augusto e o Marcos Vinícius, todos os três conheço, de conversar muito de futebol, de arquibancada, enfim, já contei aqui muita coisa. E os três, eu tô animadíssimo para que eles entrem. Estou animadíssimo para que eles entrem. Que não fique somente com o Ítalo, tá? E não é por Ítalo, não é por nada, é porque Ítalo é pernambucano, é rubro-negro, não quero saber disso não. Eu quero saber dos jogadores que estão chegando, das possibilidades. Acho muita responsabilidade só para ele, entendeu? E eu acho que tem que ter o profissional, mas tem que ter também um X de abnegados. Vamos lá, 2, 3, só 3, né? Números ímpares, que você possa, numa votação, né? Desequilibrar esse tipo de situação. Então, os três estão por entrar no esporte, mas aí a informação minha mais de Augusto Moreira e Nelo, nessa semana deve definir, na quarta-feira tem, inclusive, uma reunião, tá bom? O Rogério Paraíso falou que o problema é que estamos trazendo despreparados de fora, com custo alto para o nosso esporte. Entendemos o momento financeiro do clube, como falei, tem desenvolvimento, colocá-los. Pronto, é por aí, o caminho é esse mesmo, a comunicação é essa mesmo, meu querido Rogério falando aqui com a gente, tá? Gente, amanhã a gente vai estar ao vivo, tá? Lá na Ilha do Retiro, teremos a narração do jogo com comentários do Marcelo Caê, a narração do Anderson Ricardo, e eu estarei no pós-jogo, tá? E podendo entrar ao vivo com alguma notícia, alguma coisa durante a live, tá? A live narração, né? E, no caso, o pós-jogo direto da Ilha do Retiro com o técnico rubro-negro, tá? Lá da sala de imprensa. Então, dê essa moral pra gente, participe, inscreva-se, acione o sino das notificações. O link deve entrar hoje, né? Para que você já dê um like, já antecipe aí e é por o caminho, tá bom? O convite está sendo feito agora. Pelo Campeonato Pernambucano, o Esporte Clube do Recife vai estrear na Ilha do Retiro em 2026. Pois é, o primeiro jogo aconteceu na Arena de Pernambuco no empate contra o Jaguar. E amanhã você tem todos os detalhes da partida aqui na nossa tela e nas nossas redes sociais. Inscreva-se e acione o sino das notificações. Narração, o Anderson Ricardo. Comentários, Marcelo Caê e Alessandro Matias na reportagem e também no pós-jogo no padrão Eu Pratico Esporte TV. Ficou bem o grupo e a gente tem um time forte também no profissional.